Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Faremos a leitura da palavra do nosso Deus, do verso 1 ao verso 25. Gênesis 26, do 1 ao 25. Assim diz a palavra do nosso Deus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia-lhe consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa destes contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Este é um longo texto, um texto que nos conta a história do patriarca Isaque, um personagem que, em outras passagens da Escritura, muitas vezes aparece como um personagem secundário, um coadjuvante. Antes desse texto, ele aparece quando ia ser sacrificado no Monte Moriá por seu pai. Depois desse texto, nós encontramos também o problema que ele teve com seus filhos. Esse que é o único trecho na Escritura em que Isaque faz algum papel de protagonista na história toda. Alguns até dizem que ele era um pouco tímido, um pouco recatado, e por isso ele não participava tanto da história. Mas esse texto, ele nos mostra uma coisa maravilhosa. Mostra que o plano de Deus, a aliança do Senhor, ela atravessa gerações. O texto não é um texto longo, com vários problemas, com várias reviravoltas, mas uma coisa que marca o texto, no começo e no final, quando Deus fala, é a maneira como a sua aliança, a sua promessa iria atravessar gerações sem fim, até que cumprisse tudo aquilo que Ele tinha determinado no seu coração.
Aqui no texto nós encontramos, em primeiro lugar, do versículos 1 a 11, como que a fidelidade, essa aliança do Senhor, atravessava gerações apesar dos erros dos homens. O texto começa mencionando para nós quando voltou a ter fome na terra. Hoje, bem diferente daquele tempo, nós temos poucos casos de fome aparecendo por aí. Uma fome que vem junto com uma temporada de secas ou algo do tipo. Hoje nós temos maneiras mais tecnológicas de preservar os nossos alimentos. Mas naquele período, dependendo do clima, dependendo da praga que acontecesse, muita gente passava fome. E essa aqui não é a primeira e nem a última vez que isso acontece em Gênesis. E da última vez que isso aconteceu, lá no capítulo 12, Abraão fez o quê? Logo depois de receber a grande promessa de que seria um grande patriarca, que através dele viria uma descendência que abençoaria o mundo, e ele possuiria uma terra, depois de todo esse presente do Senhor, ele faz o quê? Vou para o Egito. Deus falou, essa terra é sua. Ele faz o quê? Eu vou para o Egito. O Egito era maravilhoso, tinha o grande rio Nilo, tinha prosperidade de alimentos, segurança, uma cidade mais desenvolvida naquela época. Então lá, Abraão, aos olhos humanos, teria uma probabilidade muito maior de ter sucesso. Diferente do que os olhos da fé exigiam naquele momento, que era confiar em Deus e permanecer em Canaã. Ele vai para o Egito, passa por diversos apuros no Egito e volta para Canaã. Agora, no caso de Isaac, a fome volta, e Deus se antecipa à tentação no coração de Isaac e diz para ele no versículo 2, não desças ao Egito. Por quê? Pelo mesmo motivo que ele tinha falado para Abraão não ir para lá. Fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Por quê? Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Então nós encontramos aqui Deus trabalhando de maneira muito cuidadosa com as fragilidades do homem. Nós somos apresentados, desde o começo da Bíblia até o seu final, vários homens e mulheres com problemas. Homens e mulheres, assim como nós, que têm seus altos e baixos na caminhada cristã. Altos e baixos na sua jornada de fé, em confiar na palavra de Deus. Por vezes fazem grandes atos heróicos, como são exaltados lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas em outros momentos cometem erros tão típicos como os nossos que parecem pessoas iguais a nós. Então Deus, sabendo da fraqueza do homem, chega a Isaac e lhe relembra tudo aquilo que ele já tinha dito a seu pai Abraão. Mostra para ele o valor que é confiar nas promessas de Deus, que através desse Deus fiel ele receberia tudo aquilo que Deus tinha dado já antecipadamente a seu pai Abraão. E um ponto interessantíssimo aqui no texto é a maneira como o capítulo 26 destaca sempre Abraão. Aqui no versículo 5, o texto mostra para nós: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus mostra a sua bênção. Ele mostra que a razão dele continuar fiel, trazendo a sua aliança agora à geração de Isaac, não era porque Isaac tinha belos olhos, não é porque ele era o garoto da promessa que saiu salvo no Monte Moriá, mas porque o pai dele era um homem fiel, um homem que honrou a sua parte na aliança, um homem que obedeceu ao Senhor nos seus mandamentos, preceitos, nos estatutos e leis que Deus tinha ordenado a Abraão, já mostrando para nós que antes mesmo de Moisés dar a lei, os patriarcas tinham alguma lei, tinham algum conhecimento que os conduziam numa vida de piedade. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é a maneira como a vida dos pais influencia a vida dos filhos. Deus faz uma aliança não apenas com indivíduos. A nossa cultura de hoje valoriza muito essa individualidade. Você é um ser individual. A sua missão de vida é descobrir o seu propósito, o seu destino, o seu quadradinho no universo. Onde que você se encaixa, qual que é a sua missão, como que você vai desempenhar a sua vida no grande palco da existência para no final receber aplausos e as cortinas se fecharem. Muitas vezes o mundo olha para a vida dessa forma, muitas vezes cristãos enxergam a vida desse jeito, não olham para trás para os seus pais, não olham para os seus antepassados na vida cristã e muito menos se preocupam com o que vem pela frente, eles apenas se preocupam com o aqui e o agora. Mas Deus mostra para Isaac, mostra para nós através desse texto, que os pais são importantíssimos na vida dos seus filhos e por consequência os filhos na vida de seus filhos e dos filhos e dos filhos e dos filhos até 1000 gerações, como o nosso Deus gosta de falar. Deus cuida dos pais, e nesse caso é mostrado para nós que a obediência de Abraão, a sua vida de piedade, a maneira como ele obedeceu às leis de Deus, que nós não sabemos exatamente quais eram que ele tinha acesso naquele momento, ao sacrificar, ao obedecer a Deus, ao manter uma vida de pureza, através dessa vida de piedade, a vida de Isaac foi impactada. Através da maneira como ele lidava com os preceitos de Deus, a aliança que ele tinha com o Senhor, Isaac foi abençoado. E aí talvez surja uma dúvida. Então quer dizer que Deus só nos abençoa na medida que a gente obedece a Ele? Sim e não.
Nós sabemos sim que a aliança do nosso Deus é uma aliança de graça. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a graciosidade do nosso Deus, que faz aliança até mesmo com animais irracionais que saíram da arca. A aliança do nosso Deus, ela permanece firme. Porém, isso não nos isenta de obedecermos aos termos da aliança. Não é porque eu sou filho do meu pai, que hoje por acaso está aqui, que eu posso fazer o que eu quiser. Não é porque eu estou na casa do meu pai que eu posso seguir qualquer regra que eu quiser no meu coração e fizer o que der na telha, como se eu fosse um ser independente, autônomo, que determina o que eu quero fazer ou não com a minha vida. Por estarmos em uma aliança com o nosso Deus, que é tão gracioso e tão bondoso, nós devemos sim viver coerentemente aos termos dessa aliança. Não para ganharmos salvação, mas justamente porque já estamos na casa do Pai. A aliança de Deus nos constrange com tamanha graça a vivermos de um jeito que o agrada. E isso aqui é mostrado no texto através da fidelidade de Abraão. Então também, além disso, nós precisamos aprender também que os pais têm um papel muito importante na vida dos seus filhos. Essa igreja, eu fico muito feliz de ir em igrejas quando vou pregar em outros lugares e ver várias crianças na igreja. É uma coisa maravilhosa, enche nosso coração de alegria, porque nós vemos ali não o futuro da igreja, mas já o seu presente. Nós vemos ali pequenos crentinhos. Claro que tem potencial de se desviar, claro que Deus sabe para onde esses meninos irão no futuro, mas nós acreditamos no batismo infantil. Nós acreditamos na ideia de uma aliança que abarca até mesmo criancinhas de colo até o mais idoso. E quando nós temos igrejas cheias de crianças, nós vemos ali uma grande oportunidade de marcar a vida dessas crianças, desses adolescentes, com o nosso testemunho de fé. Por isso que os pais devem tomar muito cuidado com a sua conduta dentro de casa, com a sua conduta aos domingos na igreja, a sua maneira de se portar na liturgia, como que eles se cantam, como que eles leem a Bíblia, como que eles vivem a sua vida cristã. Porque talvez, e muito provavelmente, eles serão os maiores professores de vida cristã para os seus filhos. E ser filho de um pai crente é uma coisa maravilhosa. Você aprende hinos sem se esforçar, só de ouvir seu pai cantando do seu lado. Você aprende versículos e a orar simplesmente de ouvir isso acontecendo na sua casa. Talvez a sua primeira Bíblia, a sua primeira oração foi seu pai e sua mãe que te ensinaram a fazer. Os pais são importantíssimos na vida de seus filhos. Mas além disso, algumas pessoas não têm filhos. Por fragilidades que a vida nos traz, às vezes por algum propósito que Deus tem que nós não compreendemos. Algumas pessoas não se casam, não têm filhos, outras não podem ter filhos. Mas não é por isso que estão isentos desse papel. A igreja é uma grande família. Aqui nesse corpo de Cristo, esse pedaço do corpo de Cristo, você que não tem filhos, talvez não terá futuramente, ou já teve, os perdeu e não tem eles com você aqui nesse momento, você tem o privilégio de ser um pai e uma mãe espiritual desses outros que são mais novos. Através da sua vida, da sua postura, da sua maneira de lidar com a sua fé, muitas pessoas mais novas aprenderão como se portar também. O papel dos pais é importantíssimo, porém o dos filhos não pode ser desprezado também. Muitos adolescentes e jovens têm uma atitude terrível de criticar demais os seus pais, de não valorizar todo o seu esforço em tentar cuidar deles na sua fé, apesar de seus erros e acertos. Pais são imperfeitos, parece que faz parte do fato de ser um pai humano você fracassar muitas vezes. E todos nós falharemos em diversas áreas da vida. Porém, filhos de pais crentes devem aprender a olhar com graça o esforço dos seus pais. Eles vão errar, não é nenhuma novidade que isso vai acontecer. Mas precisamos olhar para o testemunho de nossos pais, o esforço deles de nos levar à igreja, de nos ensinar os caminhos do Senhor com gratidão. Já pensou se você não tivesse aquele pai e aquela mãe perfeito para te trazer para cá? Para cá, há 20, 30 anos atrás, para a casa do Senhor? Onde você estaria hoje? Através desse homem, dessa mulher imperfeitos, Deus faz a sua aliança continuar, alcançando mais e mais gerações. E então, Deus, nesse texto, relembra Isaac de todas as promessas que fez para o seu pai, e mostra para ele que, assim como seu pai foi fiel, ele quer que Isaac também seja fiel. E então Isaac foi e ficou em Gerar, versículo 6. E Gerar era a terra dos filisteus, e aqui começam os problemas. Porque se lemos até aqui, parece que tudo está indo muito bem. Não vá para o Egito. Isaac: sim, Senhor, não irei para o Egito, ficarei exatamente aqui onde o Senhor prometeu que eu herdarei um dia. Mas, como já disse anteriormente, ele era um homem como nós. No versículo 7, ele comete um erro da sua família também. Assim como ele era o herdeiro do pacto, da aliança, ele também, infelizmente, foi o herdeiro de alguns pecados de seu pai. Porque no versículo 7, ele chega em Gerar e perguntam para ele, os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher. E aí ele diz: é minha irmã. Por que ele faz isso? O texto nos mostra, porque ele tinha medo. Porque ele tinha medo que os homens pudessem matar ele por amor de Rebeca, porque ela era linda, ela é uma mulher maravilhosa. Então Isaac, nesse momento, depois de ouvir grandes promessas do Senhor, tem um ato de covardia, um ato de fraqueza, um ato que revela o medo que existia no seu coração. E é interessante a gente ler o texto com calma. Olha o que o versículo 8 nos diz.
Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo. Já parou para pensar, você que é casado, ficar por muito tempo, não sabemos se foi meses ou anos, vivendo um teatro, fingindo que a sua esposa é sua irmã? Sem, no nosso contexto, é claro, pegar na mão, dar aquele beijo de bom dia, de boa noite, aquela troca de olhares, lembrar daquela data especial. Isaac foi um péssimo marido por um bom tempo, fingindo que Rebeca era sua irmã, fingindo para o mundo inteiro uma grande mentira, e viveu em mentira durante meses, talvez anos na terra de Gerar. Tudo isso por causa do medo. E nós não sabemos exatamente se o texto do nascimento dos seus filhos veio durante esse tempo, ou antes desse tempo, ou depois desse tempo. Mas imagina então os meninos, Jacó e Esaú vendo isso tudo dentro de casa. O pai e a mãe fingindo que eram irmãos, os filhos olhando para o pai, olhando para a mãe, não sabe se ela agora é tia, se eu chamo ela de mãe, se eu chamo ela de tia, se eu chamo meu pai de tio, o que eu faço? Uma confusão familiar tremenda. Tudo isso por causa da mentira. E isso é interessante para o nosso caso hoje, porque nós como cristãos, assim como Isaac, temos promessas maravilhosas da parte de Deus, mas coisas pequenas dessa terra abalam tanto a nossa confiança. Em um momento somos heróis da fé, em outro momento somos pessoas tão fracas, pessoas que cometem atitudes tão vergonhosas, que talvez se alguém registrasse e mostrasse para o mundo inteiro, como é o caso de Isaac, a gente talvez ficaria um pouco revoltado com aquele que escreveu o texto. Mas o texto nos mostra que Isaac ficou por um longo tempo sustentando uma mentira. E tudo isso por causa do medo. E há um tempo atrás eu estava estudando sobre o medo, e a gente pensa às vezes no medo como algo muito infantilizado. Ah, é medo do escuro. Ah, é medo de barata. Ah, é medo de altura. E tudo bem, você tem todo o direito de ter os seus medos, nesse sentido, medos que te protegem de algum perigo. Porém, existem medos que são pecaminosos. Existem alguns medos, esse pequeno obstáculo que não parece ser grande coisa, que destroem a nossa vida cristã, abalam o nosso testemunho. No caso de Isaac, o que ele tinha mais medo era perder a sua vida. Ele era um homem, um patriarca, um termo que hoje em dia é até visto pejorativamente, um grande pai daquela nação, que estava colocando a sua esposa, os seus filhos, os seus servos e todo o legado de fé que viria à frente como uma mentira por causa do medo. Um patriarca negando a matriarca por causa de medo. Um patriarca que tem a ideia justamente de ser um pai de numerosa nação, fingindo que não tinha nada com aquela que seria a mãe de toda aquela nação. O medo nos torna irracionais muitas vezes. E algo interessante no medo é porque muitas vezes ele nos faz construir uma narrativa mentirosa. Quando a gente fala do medo dessa forma, parece que realmente, não, o medo é pecado, o medo é errado, a gente não deve ter medo nesse sentido que você está falando. Mas para pensar aquilo que te dá medo. Não aqueles medos que eu mencionei, de barata, de altura e coisa do tipo. Talvez você tenha medo de perder alguém querido. Talvez tenha medo de perder o seu emprego. Talvez tenha medo de ficar doente e não poder cuidar da sua família. Talvez você tenha medo de cair em um pecado escandaloso e terrível. Talvez tenha medo de que alguém descubra algo que você fez e que você nunca contou para ninguém. O medo é sorrateiro. E quando nós somos dominados pelo medo, assim como Isaac foi, é muito fácil nós começarmos a olhar para aquele que é o nosso inimigo no momento, como o nosso Deus. Porque ao mesmo tempo que o inimigo é o medo, ele parece ser o nosso salvador. Porque quando eu tenho medo de altura, o que eu faço? Me afasto de lugares altos. Se eu não tenho medo de baratas e de aranhas, me afasto de lugares onde podem ter elas. Mas quando eu me afasto daquilo que o meu medo irracional, o medo pecaminoso no meu coração coloca como aquilo que me vai aterrorizar, o que eu faço? Encontro naquele medo que me afasta, aquela força que me atrai para longe, que me tira para longe, o meu salvador. Eu não olho para essa distância dessa altura aqui como medo, eu olho isso aqui como segurança. Isso aqui é prudência. Eu olho para todo aquele controle que eu quero ter sobre a minha família, sobre a atitude das pessoas e as reações delas, não como manipulação, que coisa horrível, mas olho para aquilo como cuidado. Na verdade, eu estou controlando toda a minha família, manipulando a reação de tudo e de todos, fazendo com que todo mundo dance a dança do jeito que eu quero, porque eu sei o que é melhor para eles. Eu sei que o meu filho ele tem que fazer exatamente isso, exatamente esse caminho que ele tem que trilhar desse jeito, com tal e tal pessoa, para chegar aqui. E eu vou fazer o que eu puder, nos céus e na terra, para que isso aconteça. Não é porque eu quero controlar a vida dele, é por amor. E nós damos outros nomes, para de alguma forma justificar o nosso medo, encontrar no medo um Salvador. Isaac, durante esse longo tempo, ele vivia com culpa? Talvez ele olhasse para toda a situação e pensasse, olha como eu sou prudente. Meu pai fez isso e deu certo, eu também estou fazendo e vai dar certo também. O problema é que uma hora a máscara cai. E no versículo 9, Abimeleque, o rei da cidade dos filisteus, que não são os mesmos filisteus da época de Davi, do juiz, esse que é um outro povo, o rei Abimeleque olha pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher.
E aí ele pensa, se esses aí são irmãos, isso aí está muito errado. E eu conheço já esse Isaac, eu acho que essa história está muito mal contada. E chama Isaac para uma conversa muito séria e dá uma bronca nele. E pense como é vergonhoso receber uma bronca de um ímpio sobre um pecado seu. Nesse momento, imagina o constrangimento de Isaac, a vergonha que ele sentiu, porque Abimeleque diz, versículo 10, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da sua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem ao povo, qualquer que tocar esse homem ou a sua mulher certamente morrerá. Dentro dessa história toda, nós encontramos erros de Isaac, broncas de um ímpio sobre o patriarca, mas apesar de todos os erros, sem justificar esses erros, encontramos Deus utilizando até mesmo os erros de Isaac para trazer proteção para sua família. Isaac tinha um medo, que se provou por um longo tempo irracional, porque ninguém encostou um dedo em Rebeca. Um dedo em Rebeca. Nenhuma conversa decente com a sua esposa. E ele viveu em medo, por causa de algo que nunca aconteceu. E na hora que a máscara cai, ele ainda recebe uma bronca de um ímpio, mas de alguma forma, dentro da providência do Senhor, o próprio rei Abimeleque, um homem ímpio, fala para ele, se alguém tocar nesse homem ou na sua mulher, não na sua irmã, será morto. Até mesmo com os erros dos homens, nas fraquezas de Isaac, com seus medos e com as ações de homens ímpios, como é o caso de Abimeleque, nós encontramos Deus fazendo a sua aliança seguir em frente. Através dos erros de Isaac, de novo, sem justificar os erros de Isaac, Deus fez com que o seu povo fosse preservado por uma outra nação que deu abrigo para ele. O nosso Deus é soberano, nós cantamos sobre isso agora há pouco. Ele é tão soberano que até mesmo os nossos pecados não frustram seus planos. Deus utiliza até mesmo as coisas más, vis que existem nesse mundo, para de alguma forma que nós não compreendemos no momento, trazer glória para o seu nome. O nosso Deus nunca será envergonhado, nunca será frustrado, porque Ele controla até mesmo os efeitos do nosso pecado, as motivações do nosso coração e toda aquela vergonha que nós carregamos, Ele consegue utilizar para um final glorioso. E o texto continua agora, com um outro problema. Porque nós vimos aqui que a aliança de Deus, ela atravessa gerações, apesar dos erros dos homens. Isaac era um homem falho. Mas também ela atravessa gerações, apesar dos problemas que enfrentamos. O texto, a partir daqui, vai mostrar a guerra dos poços. Como que um poço, que hoje para nós não tem tanto valor assim, podia causar tanto problema. Depois que o rei Abimeleque dá as ordens de ninguém encostar em Isaac e na sua família, ele vai prosperar agora. O texto vai mostrar para nós, a partir do versículo 12 até o versículo 25, como que foi essa briga pelos poços, toda a dificuldade que envolveu esse momento da vida de Isaac. O texto diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano que estava em um período de fome, naquele mesmo ano recolheu 100 por um. A expectativa era 1 por 1, ele recebeu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. E o versículo 13 é a maior redundância que você vai encontrar talvez na Bíblia. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Imagina o quanto isso aqui significa de riqueza. Isaac ficou mais rico do que você consegue imaginar. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E aí começa o problema. Até mesmo quando o povo de Deus é abençoado, isso gera de alguma forma problemas nesse mundo caído. Os filisteus começaram a sentir inveja de Isaac, que em um tempo de seca conseguia de alguma forma fazer com que tudo prosperasse. E aí o que acontece? Entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse o rei da cidade, Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, aparentemente estava tudo bem, ele era protegido do rei. Agora, de protegido e amigo do rei, ele se tornou inimigo público número 1. Ele estava acampado junto à terra de Gerar, só que o seu povo cresceu, seus servos cresceram, seu gado cresceu, tudo que ele tinha aumentou. E para uma cidade naquela época, que é muito diferente de São Paulo, era apenas um povoado pequenininho, Isaac se tornou uma ameaça. Era quase uma outra nação dividindo o mesmo território. E nessa hora o rei, com medo, faz o quê? Vaza daqui. Sai de perto, não vou esperar você me dar um golpe de estado para ver o que vai acontecer. Suma de perto de mim. Isso aqui é algo completamente estranho, porque se por um lado o pecado de Isaac, a mentira de Isaac, o seu medo no parte anterior do texto, colocou em risco toda uma nação, aquele que era para ser bênção para as nações, estava trazendo maldição para as nações, agora que ele tinha riqueza e podia ajudar um povo passando fome, o que o povo faz? Vai embora daqui. Quando eles tentam fazer algo para se proteger, ele traz destruição. Mas quando Deus o abençoa, o povo não quer mais por perto. E aí começa então a briga pelos poços. Isaac sai da terra de Gerar e vai agora para o vale de Gerar, um pouco mais distante da cidade. Saiu dali e se acampou onde habitou. E o que ele fez? De novo,
foi abrir novamente os poços que seu pai Abraão já tinha cavado, já tinha comprado e era direito deles. E aí ele cava o primeiro poço. O que acontece? Vem o povo de lá e começa a brigar pelos poços novamente. Essa foi a segunda vez já. Na primeira vez expulsou da terra. Agora na segunda vez começaram a entulhar e discutir de novo com Isaac. E aí o que ele faz? Chama aquele poço de Eseque, porque contenderam com ele. Esse é o significado da palavra Eseque: discussão, briga, intriga. Então depois cavaram outro poço. E também por causa destes contenderam. Por isso deu o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Esse povo tinha uma disposição para cavar poço. Cavou outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, que significa espaço, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E aí a gente fica pensando, o que esse texto nos ensina? Se você procurar na internet esse texto aqui para pregações e palestras, o que mais vai ter é palestra motivacional. Cave mais um poço. Se entulharam o seu poço, cave mais um. Se entulharam o seu poço, cave mais um. Não desista até achar o seu poço. Um dia Deus vai te honrar e você vai achar o seu poço prometido. Não desista, cave mais um poço. Mas não é esse, claro, o propósito do texto. Apesar de ser um texto em que Isaac tem um papel de protagonista muito maior do que outras passagens, o personagem principal de sempre que nós lemos a Escritura é o nosso Deus. Ler a Bíblia de maneira antropocêntrica, olhando sempre só para o homem, é uma maneira errada de ler a Escritura. Porque, pare para pensar, Deus é soberano? Claro que sim. Deus poderia ter feito, de alguma forma, o rei de Gerar, Abimeleque, tivesse permitido que Isaac ficasse ali? Sim, sem nenhum problema. A Escritura nos ensina que o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele entorta para o lado que ele quiser. Deus pode fazer o que quiser com Abimeleque. Ele podia ter evitado todo esse problema que aconteceu logo no começo. Aí você pensa, ok, Deus deve ter o seu propósito. Então, briga com os pastores, perde-se um poço. Aí você pensa, poxa, Deus poderia ter parado a história por aqui. Não, Deus faz acontecer de novo outra intriga, e outro problema atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema. E talvez Isaac, se não conhecesse o Senhor, ia pensar, mas que vida é essa? Tudo que eu faço dá errado. Eu chego numa terra para tentar viver de alguma forma e sou encontrado em um esquema de mentiras. Agora que eu estou tentando cavar um poço que era do meu pai, que é direito da minha família, estão acabando com a minha vida. Eu acho que Deus me odeia. Eu acho que Deus está querendo acabar com a minha vida, me punir pelos meus pecados, fazer alguma coisa comigo. E essa última frase é verdadeira. Deus queria de fato fazer algo com Isaac, algo que Ele faz com todos nós, que é nos forjar através da dificuldade. Isaac é um personagem que logo cedo na sua vida passou por um momento bem dramático no topo do Monte Moriá, quase foi sacrificado por seu pai. Mas depois disso ele passou por várias dificuldades que foram forjando o seu caráter, mostrando para ele, como o texto de Hebreus nos mostra lá no Novo Testamento, de que essa terra não é a terra definitiva dele. Enquanto vivemos nesse mundo caído, sempre teremos problemas. Isso não é uma novidade. Jesus nos disse que enquanto estivermos no mundo, teremos tribulações, especialmente por causa do nome de Cristo. Nós, enquanto cristãos no mundo, sofreremos dificuldades. O mundo está caído, a natureza está caída, nossos corpos estão corrompidos pelo pecado e nós sofremos seus efeitos todos os dias. E mesmo assim a graça de Deus continua existindo. Mesmo assim o plano de Deus não é frustrado. Deus tem um plano tão perfeito nos seus mínimos detalhes que até mesmo o pecado do homem, os problemas que criamos uns com os outros, não o frustram. E através de toda a adversidade, Deus estava forjando o caráter de Isaac. Através de toda a dificuldade que nós enfrentamos com filhos de Deus, Deus está forjando nosso caráter, para nós aprendermos a confiar naquele Deus que ressuscita mortos, naquele Deus que tem uma pátria preparada para nós, que não é essa terra. Não vale a pena brigar por um alqueire, vale a pena brigar pela pátria celestial, e por essa dar toda a nossa vida. E Isaac aprendeu através de vários desses conflitos de que ali não era o lugar dele. Por mais que ele tivesse um poço que o nutrisse e sustentasse ele e seu rebanho por meses, talvez anos, logo o poço secaria, logo alguém enterraria aquele poço, logo as coisas parariam de dar certo, porque ele tem uma pátria celestial. E aí o versículo 23 nos mostra a maneira como Deus acolheu Isaac em Berseba, que foi a terra em que Isaac cresceu, a terra em que grandes coisas no passado dessa família já aconteceram. E naquela mesma noite, quando ele voltou para casa, Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Depois de ver o que Isaac passou por causa do medo, essa passagem ganha um peso bem diferente, não é? Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor, de novo, do seu pai, Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço.
Depois que Deus falou com Isaac nesse momento, mostrando para ele que não precisava ter todo aquele medo que ele viveu nutrindo durante toda a sua vida, medo dos homens, medo do futuro, medo dos perigos, medo de ser morto, porque Deus estava com ele, Isaac agora tem uma nova perspectiva. E esse encontro com o Senhor muda a vida de Isaac. Quando nós encontramos com Deus em sua palavra, através dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, nós também temos um encontro com o Senhor que nos transforma de alguma forma. E se não nos transforma, algo de errado está acontecendo conosco. Porque toda vez que Deus fala com os homens, algo acontece. Isaac, depois de ouvir Deus falando, não temas, eu estou com você, e tudo aquilo que eu prometi vai se cumprir, apesar de todas as dificuldades que você está enfrentando, por amor do seu pai Abraão. Isaac faz o quê? 4 atitudes e um único versículo de novo, é bastante coisa em apenas um versículo. Ele levantou um altar, um marco. A partir de agora minha vida é diferente. Esse momento que aconteceu nessa noite, nesse momento que Deus falou comigo, deve ser guardado e contado para as futuras gerações. Assim como meu pai Abraão construiu altares, mostrando os grandes feitos do Senhor, e isso me ensinou desde pequeno, aqui nessa terra de Berseba, eu também vou construir um altar, na terra que meu pai construiu altares, para mostrar para as futuras gerações que nós temos um Deus que nos ensina a não ter medo, porque Ele está conosco, e apesar das dificuldades, apesar dos erros humanos, Ele continua fiel à sua aliança. Além disso, constrói um altar e invoca o nome do Senhor, faz um culto. E além de fazer um culto, ele armou a sua tenda, ele confiou em Deus de que ali ele teria sossego, montou o seu acampamento lá junto com todos os seus servos, era um baita de um acampamento, não era uma barraquinha de camping, era um grande aglomerado de pessoas. E ali os servos de Isaac abriram um poço, ele não desenterrou um poço aqui, parece um detalhe bem diferente no texto, mas até aqui ele estava abrindo os poços do seu pai Abraão. Agora o que ele faz? Ele toma uma iniciativa corajosa de começar uma história a partir daqui. Eu vou cavar um poço, porque eu tenho a total certeza de que Deus está comigo, que eu não preciso ter medo. Pode vir Abimeleque, pode vir o problema que for, eu tenho um Deus que me fala para não ter medo. E a partir de agora, eu vou morar nessa terra, eu vou cavar um poço aqui, eu vou criar meus filhos aqui, vou ensinar eles a cultuar esse Deus, levar esse legado de fé à frente, porque eu aprendi que tem um Deus que diz para mim, não temas, eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E talvez, se Deus falasse novamente isso aqui para Jacó e para Esaú, poderia falar no final, por amor de Isaac, meu servo. Deus é um Deus maravilhoso. Ele mostra para nós, em passagens como essa, que parece tantos problemas, tanta coisa acontecendo, é mentira, enganação, é medo, é terra poço, cava poço, expulsa daqui, briga dali, que mesmo assim Ele tem um plano, e esse plano não é frustrado, nem pelos nossos pecados, nem pelas nossas fraquezas, e nem pelos problemas que temos na vida. O nosso Deus tem total controle das circunstâncias, de modo que nada vai frustrar jamais seus planos. E gostaria de terminar essa mensagem com algumas exortações para nós vivermos isso de alguma forma. A primeira delas é tomarmos muito cuidado com o medo. O medo, de novo, parece uma coisa de criança, é um problema de criança. Eu tenho medo do bicho-papão, medo de fantasma. Mas todos nós podemos ter medo de coisas que, olhando a perspectiva divina, realmente são ridículas como um bicho-papão, mas que para nós nos fazem fazer coisas estranhas, como Isaac fez. Talvez você tenha vivido com medo. Talvez tenha vivido mentiras, criado narrativas, criado artifícios para de alguma forma construir um mundinho perfeitamente, um mundinho hermeticamente fechado em que tudo funciona do seu jeito, mas é um mundo de mentiras. Está na hora de estourar essa bolha, está na hora de deixar o medo de lado, ouvir esse Deus que diz para nós, não temas, e confiar de que Ele sim tem controle da realidade. Não precisamos ter medo de ser fiéis. Isaac, nós lendo o restante da Escritura, aprendemos que ele não deveria ter medo disso, ele deveria ser fiel até a morte. Se custasse a sua vida, ser fiel ao seu casamento, fiel à sua esposa, fiel aos votos que ele tem diante do Senhor, que o fosse. O seu pai Abraão estava disposto a matar seu filho, acreditando que Deus ressuscitaria Isaac. Isaac tinha que aprender agora a confiar num Deus que ia colocar ele em situações difíceis, mas que de alguma forma faria com que ele e sua descendência prosperassem e trouxessem o Messias ao mundo. Outro ponto importante nós aprendemos, novamente, o papel dos pais. Se você é pai, se você é um adulto aqui na comunidade da fé da igreja, olhe para o seu papel com muito mais valor. O que você faz, a sua maneira de cantar os hinos, de portar a sua Bíblia, de trazer a sua Bíblia ou não para o culto, a maneira como você ora, a maneira como você se porta no culto, a maneira como você toma ceia, a maneira como você vive a sua vida cristã, em casa e fora de casa, impacta profundamente seus filhos. Filhos, os pequenininhos e os mais velhos, até os que têm cabelinho grisalho já. Nós precisamos aprender a honrar nossos pais.
O 5º mandamento diz: honrarás teu pai e tua mãe. Nós lemos ele aqui. E honrar é muito mais do que obedecer. Obedecer, você pode obedecer ou não. Se o seu pai te fizer pecar, quiser que você peque, você não deve obedecer seu pai. Mas honrar, você sempre deve honrar. E uma maneira que nós temos como honrar os nossos pais é agradecer a eles por tudo aquilo que eles fizeram no nosso passado, quando nós ainda não tínhamos forças de vir até o templo do Senhor. Não tínhamos ainda letramento para conseguir ler a palavra de Deus. Não tínhamos ainda a menor noção de quem era o Pai que temos no céu, mas tínhamos um Pai na terra que nos mostrava o cuidado e o amor do nosso Deus. Nós precisamos nutrir nosso coração um senso de gratidão por esses homens e mulheres que, apesar de serem falhos, como Isaac era falho, como Abraão era falho, estão cumprindo o seu papel na história da redenção. Pais e mães vão errar. Você, quando for pai e mãe, você vai errar. Mas, através de pais e mães falhos, Deus faz com que a sua promessa alcance novas gerações. E por último, um ponto maravilhoso desse texto que nos leva a Cristo. O texto fala no versículo 5 e lá no versículo 24, que por amor a Abraão, Deus estava abençoando Isaac naquele momento. Abraão era o mediador da aliança. Era aquele que fazia com que a palavra de Deus que foi entregue a ele passasse para o povo. Abraão era aquele que trouxe a circuncisão, que Deus instituiu para ele, para os seus filhos e para os seus servos. Através de Abraão, mediador da aliança, os seus descendentes, tanto o seu povo genético que veio dele, como aqueles que estavam com ele, se juntaram ao povo de Deus, eram abençoados. Por amor ao mediador, o povo de Deus foi abençoado. E Jesus Cristo é o maior mediador. É o mediador de uma superior aliança. Se Deus ama Abraão, e de fato Ele ama, está lá com o Senhor, os dois em profundo amor um pelo outro, quanto mais Jesus Cristo. Jesus é o mediador de uma superior aliança, como o autor aos Hebreus nos diz. Através de Cristo nós temos a nova aliança através do seu sangue, que não é necessariamente uma aliança diferente, mas é uma nova etapa na aliança que Deus já tinha desde a época de Abraão, agora firmado no sangue não de um cordeiro, de um animal, mas através de seu Filho, o Santo Senhor Jesus Cristo, e através do amor que o Pai tem pelo Filho desde toda a eternidade, um amor que não tem que passar por cima de erros do Filho, porque o Filho jamais errou, um amor profundo, da primeira para a segunda pessoa da Trindade, do Pai para com o Filho. Esse amor faz com que nós sejamos amados hoje. Então, se você olhar para Cristo dessa forma, certamente você vai ter motivos de gratidão para louvar esse Senhor. Porque através do amor que o Pai tem pelo Filho, todos nós aqui temos não a aliança de Abraão simplesmente, não a terra de Canaã, que simboliza toda aquela Canaã celestial que herdaremos um dia, mas todas as mais ricas bênçãos celestiais, como o apóstolo Paulo nos diz, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque nós temos um mediador perfeito, que é o Senhor Jesus, nós podemos ter tudo que o Pai tem preparado para os seus filhos. Tudo, o perdão, as bênçãos, o amor, a força para continuarmos vivendo a vida cristã que Ele espera que nós vivamos. Que Deus nos abençoe com a leitura, com a pregação e com a meditação na palavra do nosso Deus.